Opa! E aí, meu amigo, como é que você vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Olha, eu tenho uma proposta legal, nós vamos hoje trabalhar com vocês Oriente Médio. Nós vamos ter um ciclo são 4 encontros, esse primeiro é uma degustação. Eu vou trabalhar com aquela parte de Oriente Médio que normalmente você não estuda. Geralmente quando você está na escola, você estuda Oriente Médio de onde? Você pega século XX para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Pois é, nós vamos voltar muito antes disso. Olha só, o que é a proposta minha? Nessa nossa primeira aula de degustação com relação ao Oriente Médio, você vai ter um texto bacana. Nós vamos ir de Abraão até a criação da ONU. Amigo, nós estamos falando de 5.000 anos de história, mais ou menos, nessa faixa. É um pouco menos do que isso. Se a gente voltar aí a Abraão, 2.000 para trás, 2.000 para frente, uns 4.000 anos de história, mais ou menos. Então, de Abraão à ONU. Vem comigo, Kleber Caverna! Bom, então o tema é geopolítica, Oriente Médio, Kleber Caverna. Nós vamos trabalhar dentro de Oriente Médio uma visão histórica e como o título já está sendo colocado aqui, ó, de Abraão à ONU. Então, pegando aqui numa referência histórica, nós vamos voltar mais ou menos aqui a uns 2.000 antes de Cristo. E nós vamos chegar até o ano de 1945, obviamente, depois de Cristo. Quase 4.000 anos de história nessa brincadeira que nós vamos trabalhar como degustação, ok? Vamos lá? Linha do tempo. Então, vamos começar falando de Abraão. Amigo, nós estamos voltando a mais ou menos 2.000 anos atrás. Vamos falar de Abraão, vamos entender que quando você fala de Oriente Médio, Oriente Médio, a gente tem que voltar e pensar o seguinte, por que tem tantos conflitos no Oriente Médio? Eu não posso jogar a culpa dos conflitos no Oriente Médio tudo só na religião, claro que não. Lá tem vários fatores que acabam gerando conflitos. Vamos ver, olha só, quais são os principais fatores? Bom, ele é a religião, com certeza, um desses fatores. Lá, o Oriente Médio é o berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então, as 3 grandes religiões nasceram no mesmo lugar. As monoteístas, né, que nós temos hoje, que são gigantescas. Então, você tem na figura do judaísmo, principalmente pensando, então, começando lá atrás mesmo com Abraão, o cristianismo com Jesus, obviamente, e o islamismo com Maomé. Então, quando a gente olha essa lógica, a religião pesa. Mas não é só religião. Você tem a questão territorial, disputa por terras, tem a questão das águas, né? A questão de água, o Oriente Médio, um local extremamente seco, né? Na maior parte cheio de deserto, essa coisa toda. Então você junta religião, disputa de terra, questões políticas, né? Disputas de tribos, aquela coisa toda, locais, reinos sendo invadidos, enfim, várias coisas acontecendo. Então, você tem questão política, questão econômica, você tem questão natural, né? A questão, por exemplo, da água que eu acabei de citar. E, claro, somando tudo isso, a religião também não pode ficar fora. Então, essa é a lógica. Por que eu começo com Abraão? Porque nós vamos ver o início das 3 grandes religiões monoteístas, começando pelo judaísmo. Vamos lá? Olha só, aqui está a figura de Abraão, né? A palavra Abraão, aqui você vai perceber que ela ainda está sendo colocada Abraão apenas, né? Quando você vai olhar o nome de Abraão, antes Abraão era escrito dessa forma, mais tarde, né, Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Sabe, o irônico disso tudo é que a palavra, o nome Abraão significa grande pai. E Abraão não teve muitos filhos em primeiro momento, né? Você sabe que o primeiro filho de Abraão veio com a escrava chamada Agar e era Ismael. Depois, por intermédio de Deus, Abraão teria um segundo filho que seria Ismael e depois, aliás, o segundo filho que seria Isaac, né? O primeiro Ismael, o segundo Isaac, e a partir daí a gente teria a sequência do que seriam todos os descendentes de Abraão. A palavra Abraão, de modo geral, significa grande pai. Agora, quando você pega Abraão, né, você vê que está dobrando aqui o A, né? Você tem aqui o quê? Pai de muitos, ou seja, aqui essa dobradinha que você vê aqui, diferente dessa daqui, ó, já faz uma diferença. Por quê? Porque Deus promete a Abraão que ele teria uma grande quantidade de filhos, pai de muitos, não no sentido só denotativo, pai, mas no sentido também conotativo, naqueles seus seguidores. Então essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção.
E Abraão automaticamente, né, é chamado por Deus para levar adiante todo o, vamos dizer assim, todo o seu, aquilo que Deus planejou para ele. Então é o início de tudo, eu volto aí mais ou menos 2000 antes de Cristo, né? Então o termo Abraão já vai ganhar uma conotação até histórica. Muito bem. Aqui, olhando para o caminho de Abraão, né, a história de Abraão, a gente vai perceber que em primeiro momento ele sai aqui de Ur. Essa região de Ur, para quem não sabe, aqui é mais ou menos próximo hoje. Aqui é entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Aqui está o rio Tigre e o rio Eufrates, nessa região que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o Tigre, então aqui, ó, vou delimitar aqui o rio Tigre. Tcharará, 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 tcharará. Esse outro que eu vou passar agora aqui é o Eufrates. Entre um e outro, você tem uma coisa chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia. Meso significa meio, potamos, rios. Então, é um vale entre rios, exatamente, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui, está mais próximo à foz da Mesopotâmia, né, do rio Tigre e do Eufrates, aqui nessa região, que dá acesso aqui ao que seria hoje, essa região seria mais ou menos aqui o Iraque, né? Então seria o Iraque. E claro, esse azulzinho que você está vendo aqui é o Golfo, é um pedacinho, deixa eu apagar aqui e melhorar, do Golfo, do que seria hoje o Golfo Pérsico, ok? Ó, mais ao sul, por exemplo, hoje aqui, ó, seria mais ou menos o Kuwait, do lado de cá seria mais ou menos o Irã, e aí vai. E aqui seria mais ou menos hoje aqui o que é, a gente chamaria de Iraque. Bom, deixa eu apagar essas coisas tudinho que eu escrevi aqui, para tirar, ficou muito poluído o mapinha aí. Então, estou apagando, tal, bonitinho, a tecnologia é legal por causa disso. Apaguei. Bom, vamos lá. Então, quando você olha aqui, ó, ele sai de Ur e caminha até Arã, essa primeira fase, né? Quando ele sai dessa região e vai para a área de Canaã, e depois que chega aqui, ele se instala por um tempo, depois entra por uma segunda fase, onde ele vai sair aqui de Arã e caminhando para o que seria hoje mais ou menos Israel. Então, ele sai de Ur, né? Ele vai passar aqui saindo de Ur, chega a Arã e depois ele caminharia para Canaã, né? O local onde Deus o colocaria ali. Onde hoje seria mais ou menos Israel. Deixa eu apagar aqui esse círculo. Ó, Israel mais ou menos é isso aqui, ó. Que eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Hoje, esse destaque aqui seria Israel, né? O que faria hoje, mas não naquela época. Naquela época não existia Israel. Israel é uma coisa mais moderna. Em determinado momento, alguma coisa acontece, vai ter uma seca, vai ter algum problema. O próprio Abraão migra até o Egito, segundo contas histórias, até o faraó teria se apaixonado pela mulher dele, aquela coisa toda, e ele acabou não ficando muito tempo aqui e voltaria. Então, ele também volta de novo para a área que seria mais ou menos aqui, onde está Canaã. Então, esse é o caminho de Abraão, né? A história de Abraão, ela remonta a essa lógica aqui. Bom, então, aqui eu voltei naquela imagem, só para você ter uma coisa interessante, toda essa história, numa visão bíblica, daria aí para Abraão 175 anos. Né? O povo naquela época ou vivia muito, ou então esse tempo não é o tempo que nós conhecemos. Lembrando que nós não estamos aqui trabalhando com religião, nós estamos trabalhando aqui com fato histórico. Agora, pegando também dados que dentro da Bíblia, dentro dos livros sagrados dos judeus, enfim, o Talmud e tal, eles relatam essas coisas aí. Bom, então na sequência agora, a gente chama a atenção para um outro contexto. Bom, depois de tudo isso que aconteceu, o que vai ocorrer? Os hebreus, eles vão se localizar nessa área onde mais ou menos hoje seria Israel, vão ficar por um bom tempo, mas alguma coisa não deu certo aí, e por algum motivo, uma nova grande seca acontece, e esse povo, boa parte deles sai dessa região e vão de novo para o Egito. Só que agora eles vão no outro contexto, eles vão seguindo uma história que quem é cristão ou quem é judeu sabe muito bem, que é a história de José. Uma história interessante, né, que conta exatamente o jovem José, que foi parar no Egito, acabou decifrando os sonhos do faraó, o faraó gostou dele,
né? Aquela história das vacas magras, das vacas gordas, você já ouviu falar, onde, teoricamente, ele ajuda o Egito a sair de um período de cataclismos em termos ambientais, falta de alimento, porque ele chama a atenção do faraó para poder poupar alimentos, guardar, porque 7 anos eles teriam de prosperidade e depois 7 anos a coisa ficaria feia. Bom, teoricamente, foi isso que realmente aconteceu, ele ganhou muito prestígio, a família dele acabou indo visitá-lo, e lembrando que José foi mandado para o Egito como escravo por causa de problemas com os irmãos dele, que depois acabaram sendo perdoados pelo próprio José. Mas isso aí é uma história belíssima que você encontra no Antigo Testamento. O mais interessante dessa história toda é que então aí os hebreus vão se fixar dentro do Egito. E vão ficar mais ou menos aí de 200 a uns 300 anos, até que alguma coisa começa a mudar. Porque exatamente eles começam a proliferar em número dentro do Egito e, obviamente, isso não interessava ao Egito em determinadas coisas. Era bom porque era mão de obra barata, mas, por outro lado, era um número muito grande de hebreus morando dentro do Egito e fazendo uma pressão demográfica naquela região. Para o faraó, de certa forma, era interessante, porque ele podia fazer suas obras utilizando a mão de obra escrava dos hebreus e fazendo com que esse povo realmente sofresse muito. No meio dessa confusão, nasce uma criança, essa criança seria então conhecida mais tarde como Moisés, né? Moisés, para fugir da morte certa, porque há um decreto para matar as crianças naquele momento, na época que Moisés está nascendo, mas isso é coisa mais bíblica, você pode dar uma conferida depois. O que acontece? Ele acaba sendo colocado dentro do rio Nilo e depois resgatado pela corte, né, vamos dizer assim, pela princesa do Egito, que vai dar a ele, então, vamos dizer assim, uma vida bem diferente dos outros parentes deles que eram escravos hebreus. E aí, Moisés cresce dentro do palácio, junto com o filho do faraó, o faraó depois morre, e aí esse que foi o irmão que foi crescendo com ele, torna-se o faraó do Egito, acabaria tendo conflitos com Moisés, Moisés iria parar no deserto e iria embora, né? Teria que ir embora. No deserto ele iria acabar se casando, ter filhos, e automaticamente, também nesse mesmo deserto, ele seria avisado de que, ó, você vai ter que voltar para salvar meu povo. E ele, assim, meio que sem entender aquilo, Deus vai dando o caminho para ele e realmente ele vai. E aí entra a parte interessante, que é exatamente o quê? A parte do confronto que, vamos dizer assim, Deus vai ter com os deuses egípcios. Lembrando que os deuses egípcios eram homens, eram mulheres, eram metade homem, metade animal, aquela coisa toda. E eles vão se confrontar. E aí, essa é uma parte interessante que diz respeito ao quê? Aí você vai falar da origem, basicamente, das pragas que são colocadas no Egito. Aí a coisa vai ganhando mais força ainda, porque independente de você acreditar ou não em religião, existem textos, existem estudos científicos que mostram que realmente as pragas poderiam ter acontecido. Então, vamos voltar aqui à imagem, só para poder falar um pouquinho sobre isso, porque o que acontece? Você tem aqui Moisés liderando a volta dos hebreus para a Terra Prometida, mas é claro que o faraó em certo momento não aceitaria. Então, Deus manda suas pragas. Por exemplo, numa sequência, o rio Nilo fica vermelho tingido de sangue. É possível? Olha, cientificamente, existem demonstrações de que houve mudanças climáticas naquele momento, naquela época, e que poderiam ter, de certa forma, feito com que proliferassem algas verdes, algas chamadas algas pirrófilas, algas vermelhas, e essas algas, provavelmente, elas foram matando tudo que está lá e dando aquela coloração vermelha para o rio. Olha, essa é uma bela explicação usando a ciência. Aí você perguntaria, e a praga seguinte, que é o sapo, que é tanto de sapo? Ora, imagine, morreu tudo quanto é peixe, começou a ter problemas dentro d'água, o sapinho, aqueles girinozinhos que estavam formando ali, eles não ficaram dentro d'água, então eles começaram a sair. Ao sair, aquela praga de sapo, assusta todo mundo, mas logo depois eles estão fora d'água, o sapo precisa ficar dentro d'água, eles começam a morrer. Ao morrer, eles apodrecem. Ao apodrecer, vem a próxima praga, que são o quê? São, obviamente, as moscas.
E as moscas, ao morrerem e também ao se aglomerarem, elas vão trazer o quê? Muitas epidemias. E as pessoas passam a ter doenças exatamente pelo contato com essas moscas, com essas epidemias. Bom, por mais incrível que possa parecer, mas realmente aconteceu, mais ou menos nesse período, lá em Santorini, na Grécia, um vulcão entra em erupção, chama-se o vulcão Tera. Esse vulcão entrar em erupção, ele libera grande quantidade de fuligem, que até justifica a escuridão que o Egito ficou abatido, né? Porque realmente ela cobriria o céu. E olha, são 700 quilômetros ao norte, mais ou menos, do Egito. Mas você vê que erupção fantástica que foi o do Tera. Por outro lado, ele liberou grande quantidade também de partículas, pedras, que foram também mudando o clima, aquela coisa toda. Isso sem contar que essa queda da temperatura vai provocar uma outra coisa que também é mencionado, que é a chuva de granizo intensa, que destruiu plantação, aquela coisa toda. Então, junta a cinza, junta tudo isso, ainda temos que levar em consideração, você poderia falar, mas a morte do primogênito. Bom, existem duas versões para isso. A primeira versão diz que o primogênito é aquele que come primeiro dentro das famílias. Então, o que acontecia? Lá no Egito, os primogênitos, ao comerem primeiro, existe relatos que naquela época os cereais, por motivos até muitas vezes ligados a essas mudanças climáticas, eles se perderam e intoxicaram. Então, quem comeu primeiro foi aquele grupo que morreu, né? Que exatamente os mais velhos, os primogênitos. Existe uma outra corrente que eu acho ela até mais plausível, que conta a história dos primogênitos, que é da seguinte forma: o primogênito ele dorme na parte baixa. Geralmente ele dormia na parte baixa das camas. A parte mais alta ficava para os outros. Por quê? Porque ele era o mais velho, então ele era o mais protegido, ficava mais embaixo. Porque né, essa era como se fosse uma situação normal dentro da sociedade. Então, quando o vulcão entrou em erupção, ele liberou grande quantidade de gases, e esses gases, de certa forma, teriam passado na parte mais baixa, porque eles eram mais pesados, e como os primogênitos dormiam embaixo, por isso que eles morrem à noite, né? Eles acabaram morrendo por intoxicação. Então, assim, tecnicamente falando, olha só que interessante, você tem até explicações científicas para isso. Eu tinha prometido e estou fazendo com vocês exatamente um relato um pouco diferente. Nós estamos falando de Oriente Médio, mas eu estou mostrando aqui um pouco da geografia, eu estou falando da história e estou falando até algumas especulações, para você perceber que Oriente Médio é muito mais do que só isso que a gente vê na televisão, gente morrendo, aquela coisa toda, né? Aquela confusão, então só petróleo e tal. Não, tem uma história interessante. Vale a pena a gente sair olhando, buscando, instigando você a pensar nesse local fantástico. Bom, mas o professor Kleber vai continuar. Vem comigo. Aí, Moisés volta para aquilo que é a terra prometida. Uma passagem interessante é a abertura, né, do mar, que o pessoal até joga como sendo o Mar Vermelho, mas provavelmente não foi. Estudos mostram que existia o chamado Mar de Juncos, que era lagoas na parte mais seria nordeste daquela área que dá acesso a Península do Sinai, e que ele teria passado por ali exatamente por causa de movimentos de placas tectônicas no momento das erupções, que estavam soerguendo placas de um lado e rebaixando de outro. A gente chama isso aí em geografia de isostasia. E coincidiu que na hora que ele estava passando, houve um soerguimento das placas. Então ele consegue, de certa forma, sobe um pouquinho e ele consegue passar com o pessoal dele. E automaticamente essas placas se acomodaram, e um outro fenômeno também interessante. Lembra que eu falei para vocês do vulcão Tera? Pois é, quando esse vulcão entrou em erupção, uma das coisas que ele fez foi provocar um grande tsunami. E esse tsunami ele foi viajando até chegar nessa região do Egito. Quando ele chega nessa região do Egito, ele vai invadir tudo de uma vez. Então essa pode ser uma explicação que demonstra aí que quando Moisés passa pelo soerguimento da placa, naquele momento ele conseguiu passar, logo depois aquilo é inundado como se fosse realmente a mão de Deus. Interprete como quiser, mas a geografia e a geologia, ela mostra algumas coisas que poderiam indicar para isso. Tá? Os cientistas ainda têm muito a discutir sobre isso, mas isso é uma teoria interessante. Então o próprio tsunami teria varrido tudo ali. Bom, partindo disso tudo, vamos voltar um pouquinho então agora para a história. A gente caminha para a próxima sequência, que a história já vai ganhando mais tempo. Mais adiante, bem mais adiante, nós vamos ter aqui a sequência de 3 grandes chefes de Estado, reis, né? Primeiro eu coloco aqui Saul, depois Davi, por fim Salomão. Você vê, ó, isso aqui
tudo por volta mais ou menos de 1100, tá, a 1000 antes de Cristo, um período aqui, mais ou menos nesse período, que dá entre de 1095 antes de Cristo até 922 antes de Cristo, um período de mais ou menos quase uns 200 anos, nós tivemos aí o quê? Nós tivemos alguns reis que mudaram a história desses povos, né? Os povos hebreus, que eles foram unificando, foram criando os reinos, e esses reinos foram ganhando força. Esse é um período de grande crescimento e de grande, assim, conquistas para os hebreus, né? A partir daí, então, você tem Saul, né, que vai reinar nesse período durante 40 anos, depois vem Davi, o rei Davi, né, que pega aí de 1040 até 970, é um período bem interessante, né, viveu bastante, de certa forma, então Davi, e depois Salomão, que também pega aí de 1009 até aproximadamente aí 922 a.C. Então, essa também é um ponto importante. Mas, o que acontece? Vai acontecer que, por volta mais ou menos aqui de 607 a.C., nós vamos ter a chamada primeira diáspora. A palavra diáspora, ela significa dispersão. A primeira diáspora judaica, ela ocorre aqui em 607. O que aconteceu? Nós temos o imperador babilônico Nabucodonosor, vai invadir o chamado Reino de Judá, vai destruir Jerusalém e o templo, e vai transformar essa área em uma área de controle dos babilônios, no caso Nabucodonosor. Essa dispersão, ela vai fazer com que os judeus, né, esse povo, eles saiam dessa região. Por isso o nome diáspora, que significa dispersão. Essa dispersão, ela vai ter o seu início antes de 722, e depois, ela, de certa forma, quando acabar o período de domínio dos babilônicos, os hebreus vão voltar de novo para aí. Por isso, nós temos a chamada primeira diáspora. E se tem uma primeira, você já deve estar pensando, então deve ter uma segunda. Realmente tem, mas isso é mais adiante. Bom, vamos lá. Aqui, então, nós vamos falar da segunda diáspora. A segunda diáspora, a palavra diáspora você já sabe que é dispersão, essa já vai acontecer, 70 depois de Cristo, ou seja, 70, né? O ano 70 depois de Cristo. Aí quem é que provoca? Agora aqui já são os romanos. Se a primeira diáspora foi com Nabucodonosor, os babilônicos, agora são os romanos que vão fazer com que os judeus eles fujam dessa região. Essa diáspora fica conhecida então como a segunda diáspora, a segunda saída. Essa já vai durar mais. Se você parar bem para lembrar, essa diáspora aqui, ela começa aproximadamente em 70 depois de Cristo, e ela vai começar a ser corrigida, ou seja, os judeus vão começar a voltar de novo para aquilo que seria hoje Israel, né, a região da Palestina, só no final do século XIX e início do século XX. E isso se concretizaria exatamente a partir de 1947, já com a alocação desses judeus, a grande maioria, por conta aí da ONU. Mas isso é uma história também para mais adiante um pouquinho. Claro que tudo isso faz com que esses judeus saiam por tudo quanto é lado, né? Eles vão ser dispersos para a África, para a Europa e para outros locais mais distantes também. Por exemplo, dentro da Europa, eles vão chegar até a Holanda, os Balcãs, a região da Turquia, enfim. E essa confusão toda, já depois das grandes navegações, eles ainda chegariam em grande quantidade aqui até ao nosso continente, né, o continente americano, principalmente nos Estados Unidos, que receberam muitos desses judeus. Bom, mas aí, então, vocês viram a história. Até então, nós estamos falando só do judaísmo. Agora nós vamos entrar num segundo contexto, nós vamos entrar na segunda grande religião monoteísta. Vamos falar um pouco agora de Jesus Cristo e vamos falar do cristianismo. Vamos lá? Olha só. Bom, a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25/12, né? 25 de dezembro. Gente, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Olha, eu posso garantir uma coisa para você. Que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro é impossível, pelo menos pelos relatos que nós temos. Jesus nasceu tudo, menos dessa data.
O que mostra que Jesus não nasceu no 25 de dezembro? Primeiro, 25 de dezembro para o hemisfério norte é solstício. É um solstício. A gente chama isso aqui de solstício para o hemisfério norte de inverno. Deixa eu melhorar isso aqui. Inverno. Solstício significa o seguinte, olha só, o solstício, ele é de verão e de inverno. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, ok? É assim que funcionam as coisas. Por exemplo, nós estamos agora, essa aula está sendo feita hoje no começo de março, ok? Março é verão no hemisfério sul, mas no hemisfério norte é inverno. No dia 21 de março, nós vamos mudar para o equinócio do outono. No hemisfério norte vai ser o equinócio da primavera. Então, entre o dia 22 e o dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, é o período que faz a transição do equinócio de primavera, no caso deles, equinócio de outono para o inverno. Então, é um dia de mudança. Esse dia pode ser ou 22, ou 23, ou 24, ou 25, lá não é muito certinho no hemisfério, mas entre esses dias, você vai ter o dia mais curto do ano para o hemisfério norte. Por exemplo, aqui pra gente no hemisfério sul seria o dia, por exemplo, se no dia 22 é solstício pra gente de inverno, para eles é de verão, e o contrário. Se a gente está no solstício de verão, o dia mais longo, eles vão ter a noite mais curta, eles vão ter o dia mais curto lá. Então, para o contexto de Roma, eles vão utilizar a data muito mais para aproveitar as festas pagãs que existiam na época. Vamos olhar aqui de novo? Olha só. Primeiro, por que não foi no inverno? Por que não foi no inverno? Porque César Augusto, ele era o imperador romano, aqui ele vai, de certa forma, exigir que ocorresse, nesse momento, um censo. E muita gente não queria participar desse censo. E muitas pessoas, muitas vezes, eram obrigados a ir para ser contado. E você fazer isso no inverno é complicado, porque muitas pessoas teriam que o quê? Teriam que viajar no inverno. Isso seria uma época inadequada. Então, essa é a primeira informação. Esse censo é um decreto ordenando que toda a terra habitada se registrasse, acabava muitas vezes gerando esse problema. A outra são as ovelhas. Essa aqui para mim é melhor. Por quê? No hemisfério norte, ovelha não fica ao ar livre do período do inverno, ou seja, dezembro é inverno, é frio pra caramba. E outra, Jesus não poderia ter nascido dentro de uma manjedoura, que é um local extremamente não acolhedor e pior, deveria estar gelado pra caramba, muito frio. Então Jesus, se nasceu, com certeza não foi em dezembro, nesse período. Jesus deve ter nascido entre março e no máximo novembro. Alguns colocam por volta de abril, maio, outros colocam mais ou menos agosto. Mas com certeza não foi nesse período aí. Outra coisa, a estrela guia. Agora aqui é um pouco de geografia e paleoastronomia, que aí você está voltando lá na astronomia do passado. Existem algumas coisas que falam da chamada estrela guia, né? A gente muito ouviu falar na estrela guia, que na verdade é a junção, provavelmente, de realmente uma estrela, que é a de Regulus, mais um planeta, que no caso seria Júpiter. Então nós temos duas possibilidades, né? A tripla conjunção, que ocorre no ano 7 a.C., que diz respeito aí, a primeira conjunção seria 22 de maio daquele ano, e isso aí, ó, é porque você vai ter, então, a conjunção de Júpiter com Saturno, quer dizer, dois planetas estando no mesmo alinhamento, quando você olha aqui da Terra, parece que é um só. Beleza. A segunda conjunção ocorreria em 5 de outubro e uma terceira no dia 1º de dezembro. Quer dizer, dessas aqui, ó, Jesus poderia ter nascido mais ou menos num desses 3 dias. E provavelmente, na pior das hipóteses, o mais próximo do dia 25 de dezembro seria a terceira conjunção. Existe uma outra também, que é a de Júpiter Regulus e Júpiter Vênus. Aí você tem, entre os anos 3 a.C. e 2 a.C., um período de 10 meses que vão ter várias conjunções. Primeiro, em setembro do ano 3 a.C., que você vai ter entre Júpiter e Regulus, né? Júpiter e Regulus. Júpiter é um planeta, Regulus é uma estrela da constelação de Leão. O outro período seria nos meses de fevereiro a maio e de junho do ano 2 a.C., que pegaria aí, então,
uma outra condição. Quer dizer, um mês depois, Júpiter e Vênus também iriam encontrar com Leão, uma conjunção tríplice, pegando aí entre fevereiro, mais ou menos, e junho. Então, provavelmente Jesus poderia ter nascido nesse momento aqui. Então, veja que é interessante como a ciência, como a astronomia do passado, ela pode nos colocar diante de uma situação que a estrela guia, na verdade, pode ter sido a junção ou de dois planetas, ou de dois planetas e uma estrela de Regulus, ou de um dos planetas, no caso Júpiter, com a estrela de Regulus, que faz parte da constelação de Leão. Então, é muito interessante que quando você olha realmente naquele período onde teoricamente se coloca o nascimento de Jesus, tinha no céu algo diferenciado, que seria uma conjunções de estrelas e de planetas que realmente colocavam uma luz muito forte e que pode ser aquilo que guiou os chamados três reis magos. Interessante, né? Bacana. Vamos continuar? Bom, então aqui é mais um pouquinho também, né? A gente está aqui trazendo curiosidades, que essa aula aqui ela está indo mais adiante. E Jesus, hein? Jesus Cristo, né? Aqui nós temos o martírio, aqui nós temos a crucificação, né? Esse que foi realmente um dos pontos que eu chamo a atenção, a morte de Cristo, né? A gente não precisa falar muito, o Brasil é um país cristão, então é predominantemente cristão, é mais fácil tem que falar sobre Jesus Cristo, não tem que falar muita coisa, mas assim, ele morre para nos salvar, essa é a lógica. Aqui tem imagens do filme A Paixão de Cristo, segundo Mel Gibson, né? Que é um filme interessantíssimo, extremamente bruto, mas assim, mostrando mais ou menos o que poderia ter sido o Calvário de Cristo. Bom, os romanos lavaram as mãos, de certa forma, com Cristo, ele foi crucificado, mas a religião foi crescendo e crescendo dentro de Roma, até que não teve jeito. E aí o que aconteceu? No século III, o cristianismo, no ano de 303, através do imperador Constantino, ele permite o culto ao cristianismo. Veja, Roma vai se, vamos dizer assim, nesse primeiro momento vai aceitar o cristianismo e depois vai se ajoelhar ao cristianismo. Porque para os romanos, eles não entendiam como é que um grupo conseguia, mesmo estando diante da morte iminente, ter forças para poder acreditar num Deus único e a partir daí criar uma situação onde esse Deus único mudasse todo um contexto do Império Romano anos depois. Lembrando que a partir daí o cristianismo ganha força dentro do próprio Império Romano e em 392 torna-se religião oficial do Império. Com isso, o que a gente chama atenção é que o cristianismo, então, passaria a ser algo que seria se disseminar pelo mundo afora. A ideia do Natal fica aí no dia 25 de dezembro, voltando àquele tema, exatamente para o quê? Para unir as festas pagãs, né? Principalmente levando em consideração o chamado Natalis Solis Invicti, né? O nascimento do Sol Invencível, que era ocorrido exatamente entre o dia 22 e 25 de dezembro. E naquela época você tinha festas muito interessantes, feitas pelos romanos, em homenagem ao deus persa, né, ao deus Mitra, que acabaria depois se substanciando e se misturando com o cristianismo. Então, colocando o nascimento de Jesus no dia 25, você agradaria a todo mundo, né, aos cristãos romanos e aos cristãos não romanos, ou seja, todos que estavam ali. Então, essa é a história do nascimento do cristianismo. O tempo passa e aí a gente agora entra, atenção, na terceira religião monoteísta. Nós já falamos do judaísmo, do cristianismo, agora vamos ver a história de quem? Vamos ver a história de Maomé. Olha só, na verdade nós agora vamos falar do Muhammad, do profeta Maomé, e automaticamente com Maomé vai surgir o quê? Vai surgir o islamismo ou muçulmanismo, ok? Legal, veja, Maomé era um jovem que passou por muitas mudanças na vida dele. Em primeiro momento, o que acontece? Quando ele nasce, o pai dele tinha algum tempo que tinha morrido, a mãe dele coloca
tinha pouca coisa, herdou pouca coisa, um camelo e pouca e algumas outras coisinhas, mas ela cuidou dele direitinho. Automaticamente ele é criado na região, no interior. Era muito comum botar as crianças para irem para o deserto, ser criado por povos nômades, para eles ficarem mais fortes e para eles também respirarem melhor, né? Porque Maomé nasceu em Meca e diziam que Meca não era um bom lugar para se criar uma criança em primeiro momento. Então, Maomé, ele passou por tudo isso. Logo depois também a mãezinha dele morre, ele vai ser criado com o avô dele e com aqueles que seriam os tios dele, mais ou menos da mesma idade, né? Tios que nasceram bem mais jovens, bem depois, né? Com o avô dele ganhando os filhos mais tarde. Depois esse avô também morre e ele vai parar nas mãos do tio Abu Taleb dele. Lá ele vai crescer, vai ter acesso a muitas coisas, vai viajar para a Síria, vai aprender muitas coisas na matemática, vai virar um bom comerciante e depois ele acaba, por desígnios da vida, sendo levado de encontro àquilo que mais tarde seria a religião muçulmana. O interessante, então, é que Maomé, a primeira esposa dele, ele vai casar com a esposa, ele tinha em torno de 25 anos, a esposa dele era uma viúva com mais de 40 anos, que ele acaba casando com ela. E ele não teve muita herança, não tinha muitas coisas, mas quando ele se casa com essa senhora, que já era mais, que tinha muitas posses, aí ele melhora socialmente dentro do seu potencial econômico. Interessante que Maomé iria casar mais 15 vezes. E todas as esposas, com exceção da segunda, todas as outras seriam esposas mais velhas e viúvas, que se aproximavam dele para ter, obviamente, a proteção dele, e ele automaticamente também ia associando mais e mais posses diante daquilo que no casamento ele ia conquistando. E Maomé realmente era um bom pai, um bom esposo, uma pessoa muito assim, uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que fez muitas coisas interessantes, então as pessoas gostavam muito dele. E essa basicamente é a história da evolução de Maomé. Vamos voltar aqui agora um pouquinho? Então, como eu disse para vocês, Maomé, ou Muhammad, teria nascido em 570 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Com 40 anos de idade, teoricamente, ele teria entrado em contato com o anjo Gabriel, o anjo Gabriel mesmo do Antigo Testamento, que lhe iria dizer o que Deus queria dele. Mas, na verdade, o que ele vai fazer? De certa forma, ele vai compilar as coisas do cristianismo e do judaísmo, que era monoteísta, e a partir daí criar a sua religião, né? Criar o islamismo, criar o muçulmanismo. Olha, a palavra muçulmano, né, quando a gente fala muçulmano, significa aquele que se submete a Alá. Né? A palavra Islã, né, a palavra Islã, que dá origem ao termo islamismo, ela já significa submissão. Então, a submissão, né, é a lógica básica do islamismo. E, a partir disso, ele começa a pregar essas ideias. É claro que, de momento, nem todo mundo vai gostar, e ele acaba tendo que fugir de Meca para Medina. Por quê? Porque ele é perseguido. Bom, esse episódio ficaria conhecido como a Hégira, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Uma cidade importante, mas Meca era mais importante. O que acontecia? Bom, quando ele fugiu para Meca, ele sai de Meca para Medina, ele vai continuar propagando as suas ideias, a sua nova maneira de pensar, né? Então estava nascendo ali uma religião monoteísta. Mas é bom que você lembre que Meca existia a base da religião politeísta dos povos que se encontravam ali. Naquele momento, né, já tinha muita gente que estava caminhando para as ideias de Maomé, mas ainda tinha gente que não. Então, por isso que ele teve que fugir de Meca para Medina em 622, no episódio conhecido como a Hégira. Mas o tempo passaria, em 10 anos ele voltaria por cima e estaria diante de Meca novamente, agora já de uma forma assim, que é uma religião consolidada. Em Meca existe uma pedra, na verdade uma pedra escura, que fica dentro de um cubo, que antes de existir o islamismo, era o que mais ou menos ainda unia aquele pessoal, né, os povos dali. Com o Maomé, o que ele vai acontecer? Agora ele vai trazer
as palavras de Deus, vai juntar tudo isso. Até hoje Meca é importante, né? As pessoas vão lá a Meca e tal, mas agora você não tem só a ideia da pedra, você não tem o politeísmo, você vai ter um único Deus, Alá. E a partir daí, o monoteísmo tornar-se-ia o elemento forte dessa religião. E com isso nasceriam as três, então nós temos agora as três grandes religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou muçulmanismo, como eu já frisei aqui anteriormente. Vamos voltar aqui? Bom, aí nós temos então todo esse contexto e aí o que acontece? Nós vamos ter a morte de Maomé. Poxa, Maomé vai morrer em 632 depois de Cristo. Kleber, ele morreu como? Bom, olha só, presta atenção. Como Maomé morreu, a gente não tem assim uma certeza. Mas Maomé, ele sai de Medina para Meca, vai lá, consolida a religião dele já em 632, mas ele prefere voltar para Medina. Quando ele volta para Medina, porque ele tinha fugido de Meca para Medina em 622, depois volta em 632, passa um tempinho, e depois ele volta para Medina. Chegando lá, ele morre. Muitos dizem que ele foi envenenado, que ele teria sido assassinado nessa linha de raciocínio, comendo alguma coisa envenenada tal. Mas o mais importante é uma coisa diferente, por exemplo, com relação a Jesus Cristo. Para os muçulmanos, de modo geral, Maomé era um ser humano, normal. Só que foi o ser humano mais perfeito dos seres humanos, na visão deles. Então ele não tinha aquela questão da divindade, como Jesus, por exemplo. Mas Maomé, então, um grande profeta do Islã. Essa é a lógica, né? É aquele que veio falar e que veio ser o portador daquilo que Deus queria para o seu povo. Tanto é que com a sua morte, vamos ter um pepino. Imagine, Maomé morre em 632, de uma hora para outra, uma religião que tinha acabado de nascer, quem é que iria assumir? Esse é o grande problema. Bom, dois grupos se prontamente colocaram diante da sucessão. Um grupo consanguíneo, né, de origem do sangue mesmo de Maomé, vai falar, olha, nós temos a legitimidade. Por quê? Porque nós somos descendentes de sangue. Esse grupo aí era baseado em quem? Em seu genro, tá? Era parente dele, era um genro e um primo dele. Um cara chamado Abu Taleb. Então você vai falar Ali Abu Taleb. Basicamente esse é o nome dele, né? Esse cara e seus seguidores, os seguidores de Ali, eles serão mais tarde conhecidos como xiita, aqueles que vão seguir Ali. Então eles são descendentes consanguíneos. Por outro lado, um outro grupo vai falar, poxa, mas eu não tenho essa consanguinidade, mas eu também acredito no profeta, eu gosto das coisas que ele escreveu e eu vou pegar aquilo que ele escreveu. E quem segue os ditos, os preceitos do profeta, vão seguir aquilo que eles chamam de sunas. Daí o termo sunita. Então, xiita, sunita, esses dois grupos, eles vão bater de frente, criando aquilo que seria o primeiro grande cisma do mundo muçulmano, porque eles já vão então romper aí. Vamos voltar para a imagem. Olha só, quando eles rompem, surge aquilo que muitos chamam, né, de jihad. Cuidado, no mundo ocidental, principalmente no mundo ocidental, a gente aprendeu a dizer que jihad, né, seria guerra santa. Mas a palavra jihad não significa guerra santa. Jihad mesmo significa a palavra empenho, esforço. E existem duas maneiras de se interpretar o jihad. Existe o jihad menor e o jihad maior. Olha só, veja bem, o que seria o jihad, o que seria o jihad maior? Bom, o jihad maior, dentro da ideia dessa, vamos colocar, dessa lógica do esforço, desse empenho, é o empenho que o muçulmano teria, né, que aquele seguidor de Allah teria, para tentar melhorar ele, a sua alma. Então eu empenho comigo mesmo. Eu quero melhorar comigo mesmo. Esse seria o jihad maior. O jihad menor seria exatamente esse empenho, né? A palavra jihad vem de empenho, basicamente, o empenho de levar, né? Assim como os cristãos catequizaram, levar o Alcorão, levar os ditos do profeta para
propagar a sua religião. Então o jihad maior é a luta mais interna, é eu tentando melhorar minha alma como cidadão, etc e tal. E o jihad menor é a ideia de levar isso adiante para difundir a religião. Então aquela ideia de guerra santa é muito mais uma visão ocidental da palavra jihad do que realmente ela é, porque a palavra realmente ela caminha nessa lógica que eu acabei de falar, ok? Vamos dar sequência? Bom, nessa confusão toda, então, aí nós temos as três grandes religiões então já montadas, o Oriente Médio que vos apresento nesse mapa então aqui, ó, ele vai pegar, o Oriente Médio de certa forma ele pega aqui, ó, essa parte que é o Egito, pega aqui toda a Península Arábica, essa região aqui, ó, Turquia, e aí, ó, vai entrando basicamente por toda essa região aqui. Se você analisar bem, ó, esse azul, deixa eu melhorar aqui porque ficou mal desenhado, tarará, ó, tarará, tarará, tchan, tchan, tchan. Isso, agora ficou melhorzinho um pouquinho. Ó, essa parte que tá de azul aqui é o Golfo é o chamado Golfo Pérsico. Isso aqui é o Golfo Pérsico. Aqui mais ou menos o que seria hoje, ó, aqui seria, um dos limites seria o Irã. Aqui você já tem o Irã, você tem o Iraque, você tem a Turquia, você tem a Síria, mais ao norte, você tem aqui o que seria mais ou menos Israel, né? Aqui Israel, você tem aqui Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, esses são os países. Alguns autores acrescentam o Egito também como Oriente Médio, e você ainda pode chegar aqui até o Afeganistão, tá? Até o Afeganistão. Tem autores que ainda vão mais adiante e colocam o Paquistão. O Paquistão realmente a população é muçulmana, mas normalmente ele não é colocado como Oriente Médio, não. Porque se você olhar aqui mais ao sul, aqui você já vai pegar, ó, aqui no meu desenho não está, mas isso aqui é a Índia. Né? Então aqui está o Paquistão, aqui tem a Índia, que não pertence ao Oriente Médio, é a Península Indostânica. Então o Oriente Médio, na verdade, é essa parte aqui. Vou apagar aqui a Índia, apagar aqui o Paquistão. Basicamente isso aqui, chegando no máximo até o que seria aí o Afeganistão, ok? E claro, como o Egito é na África, você também poderia pensar, mas na África é, de certa forma, um pedaço do Egito, que é a Península do Sinai, esse local que eu estou botando de vermelhinho aqui para você, ela está realmente dentro da área que dá acesso ao Oriente Médio. Então, basicamente, isso aqui seria o Oriente Médio, o berço dessas três religiões que eu acabei de vos apresentar. Bom, na sequência, o tempo vai passar, você vai lembrar comigo que muita coisa vai acontecer. Por exemplo, o cristianismo ele vai se dividir, você sabe que vai ter a reforma protestante, eu não vou entrar muito nessa linha aí, mas você tem a reforma protestante, né, com Lutero, Calvino e outros tantos que viriam mais tarde, e isso dentro da religião cristã. Você também vai ter a ascensão do Império Turco-Otomano, que vai ganhar força nessa região do Oriente Médio, mas também vai entrar pela Europa, em boa parte do que seria hoje mais ou menos o antigo leste europeu, alguma coisa mais ou menos assim, né, com a própria Turquia e tal, o Império Turco-Otomano, que perderia força já no final do século XIX, início do século XX. Mas e o povo judeu? Onde eles estão? Muito bem. Você vai lembrar comigo que eles passaram por duas diásporas. Né? A primeira diáspora lá mais ou menos 600 a.C. e a segunda diáspora deles ocorre em 70 depois de Cristo. Você viu comigo. Gente, de 70 depois de Cristo até o século XIX, os judeus ficaram dispersos pelo mundo afora. Foram levados para quanto é lado. E aí, o que acontece? É claro que eles foram levados para vários lugares do mundo, somente para a Europa, para a América, nós já comentamos isso. Mas eles continuam com a religião, eles continuam com os seus preceitos, seus ditos, ritos, mitos, a sua crença pelo mundo afora. Só que aí, no século XIX, principalmente no final do século XIX, começa um movimento chamado sionismo, que seria Sion, uma colina que tem na Jerusalém Antiga, Sion. Sionismo seria o desejo de voltar a Sion, o desejo de voltar a Jerusalém, o desejo de voltar aquilo que seria a Terra Prometida. Lembrando que Abraão, de certa forma, ele é um invasor, né, da chamada Terra Prometida, o que seria hoje Israel, que depois vai embora, depois Moisés vai fazer a mesma coisa, vai invadir de novo essa região, eles vão ser expulsos pelos babilônios, vão voltar, vão ser expulsos pelos romanos, já no 70 depois de Cristo, e eles só voltariam para valer mesmo em grande quantidade só no século XX. Mas eu estou agora falando do movimento sionista. Olha aqui, o movimento sionista vem de Sion,
uma colina em Jerusalém, por isso Sion, sionismo, ou sionista, pode ser também. Esse aqui é o judeu que deu origem a isso, né? O chamado Theodor Herzl, e ele conclama, né, o que seria aí esse movimento chamado sionismo. Em 1897, a primeira grande conferência entre eles, onde eles iriam exatamente ventilar a possibilidade de voltar para o que seria esse, onde o mapa mostra aqui, né, essa região, teoricamente, onde mais tarde seria criada Israel. Então, que infelizmente para os palestinos, eles não foram consultados. Por quê? Porque automaticamente os palestinos que vão perder essas terras aí. Então esse aqui é o movimento sionista, final do século XIX. No início do século XX, nós tivemos a chamada Declaração do Lord Balfour, né? Ele faz essa declaração para o parlamento no dia 2 de novembro de 1917. Então, em 1917, nós temos a chamada declaração. O nome da pessoa que fez a declaração é exatamente quem? O Balfour. Então, a declaração ficaria conhecida como Declaração Balfour. Balfour. Né? E essa declaração, aqui depois você pode dar uma olhada no texto em inglês, ele vai dizendo aqui que era simpático a ideia de que se criasse um Estado judeu, né? Esse Estado judeu seria um judeu sionista, né? Ou seja, volta a Sion, a colina, porque eles achavam, os ingleses achavam que realmente eles tinham direito naquelas terras, lembrando que no desenho do mapa da região, o que nós temos basicamente, é a presença dos palestinos. Então, quando eles fossem para cá, para as terras palestinas, eles teriam que dividir terra com os palestinos. E aí, lembre-se, uma coisa, isso foi em 17, entre 1939, deixa eu apagar aqui, entre 1939 e 1945, deixa eu melhorar o 4, em 1945, nós tivemos a Segunda Guerra. Essa Segunda Guerra Mundial teve um outro fato horroroso chamado Holocausto, onde, segundo estimativas, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados, né, pelo Hitler. E quando termina a Segunda Guerra, nós tivemos a criação da ONU em 1945, nós tivemos na chamada Conferência de São Francisco a criação, deixa eu voltar, adiantei o que não deveria, a criação da ONU, isso em 45, em 1947, para poder, inclusive, até de certa forma, né, devido a tudo que sofreram os judeus, ainda mais o Holocausto, a maneira como eles foram dizimados, a covardia que o Hitler fez, uma maneira de compensar aos judeus suas terras, a ONU interveio e no ano de 1947 ela vai pegar aquilo que seria a região da Palestina e vai dividir entre judeus, que é o estado que fica verdinho aqui, ó, vou colocar um jotinha de judeus, e o estado árabe, eu vou colocar aqui P de Palestina. Então o verde aqui é o J de judeus e o P é de palestino. E aí, vocês já perceberam? Uma coisa óbvia, esse mapa não vai dar certo. Por que esse mapa não vai dar certo? Muito bem, é isso que nós vamos ver no nosso próximo emocionante capítulo. Olha aqui, de Kleber Caverna e Oriente Médio. Hoje vocês tiveram a degustação. Vocês tiveram aquela parte que talvez não caia num vestibular, talvez não caia num concurso, mas valeu para você ter uma visão ampla de como surgiram as 6 religiões, como tudo aconteceu. Agora, você só vai saber o que aconteceu de 1945 para cá, principalmente 47, até chegar à data em que nós estamos, 2015, com o ISIS, com tudo isso que está acontecendo no Estado Islâmico, se você entrar em contato com Kleber Caverna e seguir na sequência das aulas que virão. Muito obrigado, Kleber Caverna e você, Capitão Caverna! Fui!